Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre dízima periódica. O que é uma dízima periódica, pessoal? Uma dízima periódica é um número decimal que segue um período, por isso vem o periódico, né? Porque segue um período que é infinito, que se repete infinitamente, beleza? Então, por exemplo, aqui nós temos alguns casos de dízimas periódicas, né? Reparem, 0,444 e tem a reticências. Por que reticências? Porque indica que o número vai se repetir infinitamente. E o período é justamente aquele número que vai se repetir infinitamente, beleza? E na nossa aula, nós vamos aprender a transformar uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta em sua fração geratriz. O que é uma fração geratriz? Fração geratriz é aquela fração que, quando você divide o numerador pelo denominador, você chega justamente no decimal composto por essa dízima periódica, tudo bem? Então, primeiro de tudo, vamos entender a diferença entre dízima simples e composta. Na dízima periódica simples, pessoal, o período começa imediatamente após a vírgula. Então, estamos aqui, ó, quando os números do período após a vírgula se repetem infinitamente sem um anteperíodo, ou seja, tem o número decimal, 0, alguma coisa, 1, alguma coisa, após a vírgula, o primeiro número já indica o período da nossa dízima, tudo bem? Já na dízima composta, antes do período, nós temos o que chamamos de anteperíodo, ou, entre aspas, um intruso nessa dízima, não é? É quando, antes do período começar, eu tenho esse pequeno intruso. Por exemplo, 1,13333. Qual que é o número que se repete infinitamente aqui? Qual que é o período? O período é o 3. Porém, antes desse período, nós temos esse 1, que é chamado de anteperíodo. Ou seja, na dízima composta, o período não começa imediatamente após a vírgula. Nós temos aqui esse anteperíodo. Mesma coisa aqui, ó. Temos um anteperíodo para depois começar o nosso período infinito, beleza? Agora é o seguinte, como que eu vou transformar uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta em sua fração geratriz? Pessoal, bem tranquilo, só sigam passo a passo com toda a calma do mundo. Vamos embora. Primeira dízima, 0,44444 infinitamente, não é? Temos aqui uma outra representação de uma dízima, pessoal. Como que eu faço uma outra representação de uma dízima? Eu posso representar o período com um tracinho em cima desse número. Então, ó, se eu colocar aqui um tracinho em cima desse 4, eu estou indicando que esse número é uma dízima periódica e que o 4 é o período dessa dízima, tudo bem? É uma outra forma de representar, porque aqui nós temos as reticências, né? Você representa aqui o número do período 3 vezes, coloca as reticências. Então, para não ficar uma conta muito grande, se não quiser representar direto com as reticências, você pode colocar só o número e um tracinho que já se entende que é uma dízima periódica, tudo bem? Enfim, primeiro passo, pessoal, eu vou pegar a minha dízima, eu vou chamar de x. Vou falar que x é igual à minha dízima periódica, beleza? Então, x é igual a 0,444 infinitamente. Primeiro passo, até aqui tranquilo, né? Agora é o seguinte, o meu período é composto por quantos números? Apenas um número, não é? O 4 é meu período, é o número que se repete. Ou seja, se está indo de 4 em 4 em 4 em 4, é sempre um número que compõe o meu período, não é? E qual que é o objetivo aqui, pessoal? Agora eu vou passar a parte do período para a parte inteira, ou seja, se eu quero passar esse 4, que é meu período, para a parte inteira, a minha vírgula tem que andar quantas casas para a direita? Minha vírgula tem que andar uma casa para a direita, tudo bem? E como que eu faço para mover a vírgula de um modo que o meu período venha para a parte inteira? Eu faço uma multiplicação por qualquer potência de 10, não é? Se eu multiplico por 10, minha vírgula anda uma casa. Se eu multiplico por 100, minha vírgula anda duas casas. E assim por diante, tudo bem? Nesse caso, como meu período é composto apenas por um número, eu vou multiplicar a minha equaçãozinha por 10, tudo bem?
multiplico por 10, porque o objetivo aqui é passar a parte do período para a parte inteira do nosso número decimal, beleza? Lembrando, eu estou multiplicando toda a equação por 10, tudo bem? Então, ó, x vezes 10, isso aqui vai ficar 10x. 0,4444 vezes 10, isso aqui vai ficar 4,444 infinitamente. Reparem, multipliquei por 10, minha vírgula andou uma casa para a direita e a parte do período foi para a parte inteira, tudo bem? Esse era o nosso objetivo, passar o período para antes da vírgula, tudo bem? Agora é o seguinte, na dízima simples, essa é a única multiplicação que eu vou fazer, pessoal. Qual que é o objetivo agora? Eu vou passar a equação anterior subtraindo aquela que eu multipliquei, ou seja, essa é a nossa equação multiplicada. A equação anterior, essa daqui, passa para baixo dessa, subtraindo a mesma. Então, vai ficar menos x, que é igual a menos 0,444 infinitamente. Qual que é a lógica disso? Qual que é o objetivo? O objetivo, pessoal, é justamente anular a nossa dízima, né? Então, vamos subtrair tudo aqui. 10x menos x vai ficar quanto? 9x. 4 menos 0 vai dar 4. E a dízima, o que acontece? Essa parte da dízima de cima menos a dízima de baixo vai se anular, não é? Dízima menos dízima vai acabar dando 0. Ou seja, nosso objetivo aqui foi concluído. Eliminar a dízima periódica, tudo bem? Sobrando assim essa pequena equação, 9x igual a 4. E se eu passar o 9 para o outro lado dividindo, ele está multiplicando x, passa para a direita dividindo, nós vamos chegar aqui no valor de x igual a 4 nonos. E essa é a nossa resposta, pessoal. Essa é a fração geratriz para essa dízima periódica. Ou seja, se eu pegar o 4 de cima e dividir pelo 9 de baixo, eu vou chegar exatamente em 0,4444 infinitamente, beleza? Vamos ver aqui no nosso item B. E o item C vocês vão tentar fazer sozinhos para treinar, tudo bem? No item B, 2,15, 15, 15, 15. Então, de novo, vou igualar a minha dízima x, x igual 2,15, 15, 15. E agora é o seguinte, pessoal, qual que é o meu período? Meu período está sempre indo de 15 em 15, não é? Então, vamos pintar ele aqui, ó, deixar marcadinho. Está indo de 15 em 15. E agora eu tenho que fazer a multiplicação, não é? Aqui em cima eu multipliquei por 10 porque meu período era composto apenas por um número, não é? Nesse caso, o meu período é composto por dois números, não é? 2,15, 15, 15 composto por dois números. Ou seja, se ele é composto por dois números, por quanto que eu vou multiplicar essa dízima periódica, pessoal? Para que eu passe o período para a parte inteira. Eu vou multiplicar essa dízima por 100, porque nesse caso eu tenho que passar dois números para a parte inteira, beleza? Se era um número, multiplico por 10, dois números por 100, três números por 1000 e assim sucessivamente, beleza? Sempre verifiquem quantos números tem o seu período, fechou? Multipliquei minha equação por 100, galera. Então vai ficar x vezes 100, que vai dar 100x. 2,15, 15, 15, 15 infinitamente vezes 100. Vai ficar 215, não é? O 2 que estava na parte inteira continua na parte inteira. E o 15 do período vai passar para a parte inteira, ficando assim 215,15, 15, 15 infinitamente, fechou? E aqui está a nossa multiplicação. É uma dízima simples, não é? Nosso período começa logo após a vírgula. Então, se é uma dízima simples, qual que é o próximo passo? Pegar a equação anterior e passar subtraindo a equação multiplicada, não é? Então, vai ficar menos x menos 2,15, 15, 15. Procurem manter o alinhamento, porque unidade sempre embaixo de unidade para vocês não se confundirem com a subtração depois, tá bom, pessoal?
Beleza, fizemos aqui a passagem da equação anterior subtraindo. E agora, 100x menos x vai dar 99x. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Vai ficar 99x. 215 menos 2. Isso aqui vai dar 213, galera. E a parte da dízima? A parte da dízima foi-se embora. Esvaiu-se, né? Essa palavra nem existe, eu acho. Enfim, me perdoem, tá? Eu acho que não existe. Não sei. Não importa. Segue o jogo, né? Vida segue. Dízima foi embora, beleza? Ficou apenas aqui 99x igual a 213. 99 que está multiplicando x passa para o outro lado, dividindo. Chegamos aqui em 213 99avos, que é a nossa fração geratriz para essa dízima periódica. Porém, entretanto, todavia, essa fração aqui é simplificável, não é? Dá para dividir por 3 em cima e embaixo, pessoal. Nossa, professor, mas como você sabe que esse 213, um baita número feio, dá para dividir por 3? Pessoal, existe um macete para você descobrir se qualquer número é divisível por 3. Que macete é esse? Pega aqui o 213, ó. Vamos somar os logaritmos dele? Vamos. 2 mais 1 dá 3. Mais 3 vai dar 6. Se eu somar aqui os 3 algarismos, deu 6, não é? 6 é múltiplo de 3, certo? Então, se a soma dos algarismos de um número der qualquer múltiplo de 3, significa que esse número é divisível por 3. Ou seja, lembrem-se dessa dica que ela é bem útil para múltiplos de 3, né? Números divisíveis por 3, que são um pouco maiores, você deve ter alguma dúvida, fechou? Então, vamos lá. 213, se eu dividir por 3... por 3, isso mesmo? Isso aqui vai dar, acho que 71, beleza? E 99 dividido por 3, isso daqui vai dar um total de 33. E assim, chegamos à nossa resposta simplificada. 71, 33avos, fechou? E esse daqui é o nosso item B, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato, me chamem que eu estarei à disposição, beleza? Agora, vamos para a dízima composta. Na dízima composta, como vimos, o período começa depois de um antiperíodo, não é? Na simples, como mencionamos há pouco, o período começa logo após a vírgula. Na composta, após a vírgula, eu tenho um antiperíodo para depois trabalhar com o nosso período que se repete, não é? E o que muda, pessoal, na questão de cálculo, na dízima composta? Gente, é uma passagem a mais, tudo bem? Cuidado com isso. Então, primeiro de tudo, verifiquem o período para vocês interpretarem se a dízima é simples ou se ela é composta e ajudar vocês a terem uma luz para fazer o cálculo, tudo bem? Nesse caso aqui, ó, 1,13333 infinitamente. Primeiro de tudo, antiperíodo é 1. O intrusinho aqui vale 1. Depois o período vai de 3 em 3 infinitamente, beleza? Qual que é o primeiro passo? Galera, o primeiro passo é o mesmo da dízima simples. Eu vou igualar a minha dízima x. Então vai ficar x igual a 1,1333 infinitamente. Na dízima simples, o que a gente fazia? A gente multiplicava por uma base 10 para passar o período para a parte inteira, não é? Nesse caso, a gente vai seguir a mesma lógica também, pessoal. A diferença é que eu vou multiplicar para quê? Para passar primeiro o antiperíodo para a parte inteira. Ou seja, nosso antiperíodo é 1. O objetivo inicial aqui é passar ele para a parte inteira, ou seja, mandá-lo para antes da vírgula, tudo bem? Como que eu faço isso? Meu antiperíodo é composto apenas por um número, não é? Se é composto apenas por um número, eu vou multiplicar ele por 10. Então, vou multiplicar aqui minha equação por 10. E chegando nisso, vou fazer aqui, ó, x vezes 10, 10x, 1,13333, como que vai ficar? Vai ficar 11, porque eu passei o antiperíodo para a parte inteira. E o que ficou do lado direito, né, após a vírgula? Ficou apenas a parte do período, tudo bem? Então, antiperíodo foi passado, já resolvi a primeira parte. Perfeito.
Agora que eu passei o antiperíodo para a parte inteira, eu vou passar o período para a parte inteira, igual a gente faz na dízima simples, não é? Então, meu período que é 3, um deles tem que passar para antes da vírgula. Eu tenho que mover a minha vírgula uma casa para a direita. Como que eu faço isso? Fazendo uma outra multiplicação, beleza? Meu período é 3, é composto apenas por um número, não é? Então, mais uma vez, eu vou multiplicar por 10 para eu passar o meu período para a parte inteira, fechou? E eu vou fazer isso seguindo essa equação que eu acabei de multiplicar. Nossa primeira equação, multipliquei por 10, ficou 10x igual 11,3333 infinitamente. Agora, eu estou nessa equação e eu vou multiplicar de novo por 10. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, ó, 10 vezes 10 vai dar 100x. Beleza? Então, essa é a grande mudança da dízima simples para a dízima composta, tudo bem? Igual 11,3333 vezes 10. Bom, minha vírgula andou uma casa para a direita, ficando assim 113,3333 infinitamente. Fechou? Prontinho, passamos antiperíodo para a esquerda e passamos período para a esquerda também, pessoal. Qual que é o próximo passo? Eu vou passar a equação anterior subtraindo. Reparem que eu sempre falo equação anterior. Por que eu falo sempre anterior? Porque é de fato anterior, não é a primeira equação ou a segunda equação. É sempre a anterior. Então, a dízima simples, ó, é a equação anterior. Na composta é anterior. Então, pelo amor de Deus, não vão passar subtraindo essa primeira equação. É sempre a que vem antes, fechou? Ou seja, eu vou passar subtraindo 10x e 11,3333 infinitamente, fechou? E agora eu vou subtrair esses valores, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui as reticências, ficaram horrorosas. Calma aí. Prontinho. Vou passar tudo isso daqui, subtraindo. Desculpa. 100x menos 10x. Isso daqui vai dar 90x. 113 menos 11. Isso daqui vai dar 102. E a dízima? O que ocorre com a dízima? Vai embora, né? Dízima menos dízima zerou. Então, anulei aqui a parte do meu período, né? O 3333 infinitamente de cima com 3333 infinitamente de baixo também, beleza? Ficamos aqui com 90x igual a 102. 90 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, ficando assim 102/90. Dá para simplificar? Dá sim, dá para dividir por 3, né? Se eu pegar o 102 e somar os algarismos, ó, 1 mais 0 dá 1, mais 2 dá 3. 3 é múltiplo de 3, então quer dizer que o número em questão é divisível por 3, beleza? 102 dividido por 3 vai dar 34. E 90 dividido por 3, isso daqui vai dar 30. Chegando assim na nossa fração geratriz simplificada dessa dízima periódica. Não, minto, me perdoem, errei. 34 sobre 30 dá para simplificar de novo. Nossa, eu mosquei, vocês viram só? Cuidado com isso, né? Atenção nessa questão aqui. 34 sobre 30, pessoal, dá para simplificar por 2 de novo, né? Então, mais uma simplificação. Sempre procurem simplificar o máximo, tá bom? Deixar a fração irredutível. 34 dividido por 2 e 30 dividido por 2, que vai dar 15. Ou seja, nossa fração geratriz, 17/15. Vamos lá, resolvendo agora o item B, pessoal. Nós temos aqui mais um caso de dízima composta, não é? Por que dízima composta? Porque antes do período tem esse 4 aqui, que é o nosso intruso, o nosso antiperíodo, não é? Então vamos lá, com calma. Antiperíodo é o 4. E qual que é o período infinito que se repete? É o 23. Então, depois do 4, a dízima vai de 23, 23, 23, 23 e assim por diante, beleza? Então, simbora. Primeiro passo, chamar aqui a nossa dízima de x. 3,4232323 infinitamente, fechou? Agora é o seguinte, qual que é o primeiro passo, quer dizer, o segundo passo, né, na nossa dízima composta? Passar
o antiperíodo para a parte inteira, não é? Nosso antiperíodo é o número 4, é um número só, não é? Se é um número só, pessoal, eu vou multiplicar essa equação por 10, beleza? Então, aqui vezes 10, e fazendo essa multiplicação, vai ficar 10x igual a 34,23 infinitamente, beleza? Prontinho. Primeira parte já foi. Passamos o antiperíodo para a parte inteira, beleza? Agora é o seguinte, eu tenho que passar o período para a parte inteira, o número do período, certo? Nosso período aqui, pessoal, é 23. É composto por dois números, não é? Se é composto por dois números, por quanto que eu multiplico essa dízima? Eu multiplico por 100, não é? Um número multiplico por 10, dois números por 100, três números por 1000 e assim por diante. Então, multiplicando essa equação por 100, reparem, sempre a equação atual, tá bom? Não pensem mais nessa equação de cima. Essa equação de cima já foi, já trabalhamos com ela, não será mais útil para a gente, fechou? Então, estou nessa equação aqui, multipliquei por 100. Fazendo essa multiplicação, galera, 10x vezes 100 vai ficar 1000x, fechou? E 34,23 infinitamente vezes 100 vai ficar 34,23 que eu acabei de passar para a parte inteira. Ou seja, 3.423,23 infinitamente, fechou? Beleza, fizemos todas as multiplicações. A primeira em que eu tenho que passar o antiperíodo para a parte esquerda, né, para a parte de antes da vírgula, digamos assim, e a segunda multiplicação em que eu passo o período para antes da vírgula, beleza? E agora, pego a equação anterior e eu passo subtraindo, então vai ficar menos 10x menos 34,23 infinitamente, beleza? E agora eu subtraio, né? Quanto que é 1000x menos 10x? Muita gente coloca 900. Cuidado, pelo amor de Deus. 1000x menos 10x, 990x. Pensa assim, você tem R$1.000. Você gastou 10. Você vai ficar com 990. Cuidado com a pressa nessa subtração, tá bom, pessoal? Agora, 3.423 menos 34 vai dar 3.389. Deixa eu só ajeitar aqui, não esqueça o sinal de igual, tá bom? 3.389 e a dízima se vai, né? Ela desaparece porque dízima menos dízima vai dar zero, tudo bem? E agora, finalizando aqui, 990x passa para o outro lado, dividindo 3.389. Chegamos aqui nessa fração geratriz. Professor, ela é simplificável? Não, pessoal, essa fração geratriz não é simplificável. Essa é a nossa resposta de fração irredutível e fração geratriz dessa dízima periódica. Ou seja, meus amigos, um número horroroso, né? Se me permite dizer, uma fração horrorosa, uma fração tenebrosa. Eu espero que vocês não tenham que lidar com frações assim nos exercícios futuros, fechou? Então é isso, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, estou à disposição. Tentem fazer essa dízima aqui para treinar. E eu vou colocar uma composta também para vocês treinarem, tá bom? Ó, essa composta aqui, pera aí. Vamos colocar uma 4,1444. Isso aqui é interessante, tá bom? Tentem fazer precisando. Estou à disposição de vocês, beleza? Bons estudos.